Então, hoje, a escolha do nosso tema foi os princípios, podemos, ainda que esqueçamos de alguma legislação, ainda que tenha alguma lei que nós não tomamos conhecimento, ou algo contraditório. Ontem foi falado das antinomias, dos conflitos das leis válidas, vigentes e eficazes. Ele é a matriz, o princípio, ele vai ser o núcleo orientador de qual caminho. Da aula de ontem também foi deixado a questão da previsão legal, né, e médias em Mariana, e posteriormente, em 2019, a tragédia de Brumadinho, que é justamente sobre isso que a gente vai comentar hoje, que nós vamos conversar um pouquinho hoje, que está relacionado com os princípios ambientais. Os autores chamam de princípio da sustentabilidade ambiental. São expressões sinônimas, mas vamos chamá-lo de desenvolvimento sustentável. O desenvolvimento sustentável, a ideia do desenvolvimento sustentável, artigos de direitos fundamentais da Constituição, entre outros, principalmente quando se fala de saúde, atividade econômica, ele é o artigo específico que fala sobre tutela ambiental. Esse 225, ele nos diz o seguinte, que todos, sem exceção, têm direito à sadia qualidade de vida. Esse é o conceito. Vamos ser bem atentos e específicos nesse termo, porque a Constituição não fala somente direito à vida, mas à sadia. Econômicas, no mundo inteiro, não necessariamente eles possuem sadia qualidade de vida. A questão econômica não necessariamente está ligada a esses fatores. A questão de sadia qualidade de educação e felicidade. A ONU, ela faz uma pesquisa e nos dá um levantamento chamado IDH, dessas pessoas que vivem por esses 193 países integrantes da ONU. Algumas exceções, alguns países não são catalogados, devido a questões que são catalogados nesse IDH sobre a questão de sadia qualidade de vida. Então, essa expressão do 225 da nossa Constituição, um pouquinho de deboche, uma rixa com os nossos irmãos argentinos, mas o Brasil, ele perde para a Argentina, perde para o Chile e perde para o Uruguai na América do Sul. O Brasil em DH, em qualidade de do Chile, do Uruguai e da própria Argentina. Nós estamos ganhando da Venezuela, estamos ganhando da Colômbia, da Bolívia, mas o Brasil não está lá com aquela bola toda, não. Né? Naqueles 89 países, né? Ou 193, que foi a última pesquisa, onde incluíram a Palestina, Hong Kong e alguns outros países que passam por separações e divisões políticas. A título de mera curiosidade e ilustração aqui, os 4 primeiros países que têm maior sadia qualidade de vida, nós não estamos falando em atividade. Em segundo lugar, a Suíça, terceiro lugar, a Irlanda e quarto lugar, a Alemanha. Então, esses são os 4, né, teoricamente, dizendo os 4 melhores países do mundo. O que é que leva ponto e abaixa ponto nessa questão de qualidade de vida que podemos, né, classificar ou colocar tratamento de resíduos sólidos, poluição atmosférica, maus tratos animais, entre outros, levado muito em consideração a questão ambiental. O Brasil é um dos países mais ricos ambientais, né, em produção de minérios e tantas outras energias e outras riquezas. O Brasil é muito rico, mas o Brasil tem perdido ponto atualmente nos últimos 5 anos, né? De uma forma geral, o Brasil ele tem perdido muito ponto. Podemos dar como exemplo a construção da usina de Belo Monte, hidrelétricas. Ela começou a sua construção em 2016, em 2019 ela já estava em funcionamento. Foi um desastre ambiental total. Os licenciamentos foram concedidos, mas a questão de impactos ambientais não foram bem observadas. Como o professor Luiz Gustavo destacou agora, né, na abertura da nossa aula, a questão de desastres sociais, né, e de prejuízos realmente sociais na região não foram bem avaliados. Então, entre perdas e ganhos, a região do Pará ela teve mais perdas que ganhos com a construção dessa usina de Belo Monte. Foi na época do governo da presidente Dilma, mas independente disso, né, os licenciamentos foram concedidos e até hoje se discute como que isso tudo
acabou acontecendo, porque a questão de sustentabilidade e qualidade de vida não foi muito bem analisada, não. Tivemos muitas discussões e muitas questões polêmicas que até hoje, né, se fala sobre a construção de Belo Monte, porque tem estudos sociais, professor, dizendo que o aumento da prostituição, né, da miserabilidade daquelas pessoas, de alcoolismo, de violência, né, então a miséria social que se alastrou ali são comparáveis a índices superiores a do garimpo, né? E na década de 80, na década de 70 no Brasil. Então, isso não se justifica mais. Essa forma como uma região foi tratada de degradação ambiental. A usina, ela não está funcionando porque ela tem períodos de seca, e esses períodos de seca impedem o rio baixo, impedem o funcionamento da usina. Então, nós temos uma questão de sustentabilidade, de atividade econômica, que não condiz muito, né, com o que a nossa legislação ambiental diz, com o que a nossa legislação ambiental espera. Isso tudo, todos esses estudos são observados a olhos mundiais, e isso tudo fez com que o Brasil perdesse nos últimos 5 anos, né, muitos e muitos pontos no seu ranking, em sua posição mundial, no seu IDH. Então, são esses fatores que, apesar de nós termos uma riqueza ambiental, né, nós temos um país onde teríamos tudo para ter qualidade de vida em diversos aspectos, estamos perdendo ponto por essa falta de equilíbrio, de controle, de sustentabilidade. Então, esse foi um exemplo que eu lembrei em trazer para vocês sobre a construção de Belo Monte, que até hoje, né, tem mais de 5 mil desalojados, questão de desmatamento na região, e não gerou os efeitos esperados que foram propostos inicialmente. Então, esse exemplo ele serve para ilustrar esse primeiro princípio. É o princípio de vamos ter um desenvolvimento, no entanto, esse desenvolvimento econômico deve ser sustentável, tanto no agronegócio, na pecuária, na agricultura, como também nos centros urbanos. Todo desenvolvimento sustentável deverá ser feito de uma forma sustentável. Essa sustentabilidade significa dizer tentar evitar o máximo de esgotamento e degradação ambiental. Fazer isso tudo de uma forma racional, de uma forma equilibrada. Não é necessário, né, que as pessoas elas não tenham acesso a certos confortos ou a certas comodidades de vida. Comodidade todo mundo gosta, não é? Principalmente é até necessário em algumas cidades, em alguns locais no Brasil, onde, por exemplo, no verão, né, a situação de calor, ela gera um desespero social. As pessoas elas gostam de ter o conforto, gostam de ter comodidade, como, por exemplo, um ar-condicionado, ou ter um veículo, mas o que esse princípio diz é que podemos ter tudo isso, as pessoas podem viver com qualidade, as pessoas podem viver de uma forma saudável, porém de uma maneira equilibrada, de uma forma um pouco mais refletido, né, e moderado, né, nesse esgotamento de recursos naturais. O princípio do desenvolvimento sustentável, que é previsto lá no 225, ele se choca muito, né, com o artigo 170 que nós comentamos ontem, que fala sobre a iniciativa do livre comércio. O Brasil, da mesma forma que na Constituição Federal, nos seus artigos principais, ele destaca a proteção ambiental, ele também incentiva a atividade econômica. Essa atividade econômica no Brasil, ela é muito livre mesmo. O nosso agronegócio e as nossas indústrias e os nossos comércios, de uma forma geral, não têm o que reclamar em comparação a outros países. O Brasil ele tem um grande estímulo de produção e de venda e de geração de riqueza. Porque essa geração de riqueza, esse trabalho, esse capital que vai fazer com que as pessoas tenham uma maior qualidade de vida, possam comer melhor, possam vestir melhor, possam ter mais viagens, passeios, lazer. Isso tudo influencia na saúde das pessoas, né? A saúde é influenciável, né? É influenciada por todos esses fatores, por questão de infraestrutura, de saneamento. Então,
nós precisamos desse giro de capital, nós precisamos dessa geração de riquezas para que as pessoas possam também ter qualidade de vida. Mas essa qualidade de vida também está associada à proteção ao meio ambiente, ao lugar em que vivemos. Em centros urbanos não se justifica mais a poluição atmosférica em níveis que nós encontramos hoje. Muitos desses países que eu citei para vocês, como um dos primeiros colocados em IDH, e tantos outros que não foram citados aqui, nós temos exemplos diários, né, e notícias muito fáceis de encontrar na internet, procurando no Google, e notícias que são dadas a todo momento, como se fosse algo absolutamente natural, porque é natural, de países onde há substituição de veículos automotores e meios de transportes públicos, coletivos principalmente, pelo uso da bicicleta ou por outros meios mais sustentáveis. Não somente da forma como há uma divulgação e uma publicidade no Brasil de, por exemplo, usar a bicicleta para o exercício físico, que também é muito saudável, ou usar em situações, eu não tenho condições econômicas de ter um veículo, então eu vou ter uma bicicleta. Não, por opção própria, por questão de consciência, né? Por questão de educação ambiental, muitas pessoas estão substituindo, modificando hábitos, alterando o seu estilo de vida com um estilo de vida mais saudável. Isso é o que diz o princípio do desenvolvimento sustentável. Então, vocês estão podendo acompanhar que, a partir do momento que nós temos esse entendimento, essa compreensão de um princípio que é simples, né? De uma ideia simples, de uma ideia equilibrada, de uma ideia até justa, né? Em comparação a outros princípios, nós começamos a entender melhor o porquê de tanta legislação no Brasil, dizendo o que fazer, o que não fazer, né? Limitando direitos e deveres e obrigações do cidadão para que realmente nós podemos levar o nosso comportamento, o nosso hábito, o nosso uso social para uma outra linha, uma linha mais equilibrada, mais saudável e com maior qualidade. Com maior qualidade, é isso que nós queremos, né, em todas as áreas. O Brasil ele tem um incentivo de atividade econômica e, se comparado a outros países, nós temos mais que agradecer do que reclamar. Só como exemplo a vocês, existem regiões na Itália onde a produção de queijo ela sofre limitações do próprio país, do próprio estado. Então, um produtor, um agricultor, ele não pode produzir a quantia e a quantidade de queijo que ele bem desejar e vender no mercado, né? Para exportação ou dentro do próprio mercado interno. Não, ele sofre uma limitação, porque o espaço geográfico deles é muito limitado. Então, se um grande produtor vender, ele vai acabar inibindo e proibindo a venda dos pequenos consumidores, dos pequenos proprietários, né, rurais. Então, o governo interfere nessa atividade econômica, limitando essa atividade econômica para que não haja o prejuízo dos pequenos produtores. A gente não vê esse tipo de interferência no Brasil. Aqui no Brasil, todo mundo pode ganhar dinheiro, trabalhar, fabricar, comercializar o que quiser, na quantidade que quiser, desde que respeitado os limites e as imposições, né, ambientais. Então, não há motivo para essa discussão, que muitas vezes é uma discussão vazia que nós vemos na mídia e na publicidade de uma forma geral, entre essa briga, né, esse conflito, esse ódio, né, infundado entre a atividade comercial e industrial, entre o agronegócio, a urbanização, o crescimento das cidades e a proteção ambiental. A proteção ambiental ela não é contra a liberdade econômica, ela não é contra o ganho de dinheiro. A proteção ambiental simplesmente quer que isso seja feito de uma forma razoável. Na França, a limitação na venda do vinho e assim por diante, e no Brasil, né, nós não vemos esse tipo de interferência estatal e, muito pelo contrário, a gente vê um incentivo dado pela própria legislação, pela própria Constituição Federal, né, na atividade econômica, na atividade comercial, na produção industrial, desde que sejam respeitados, né, um mínimo, né, a garantia mínima de qualidade de vida, de proteção do ar, de proteção da água, de proteção das florestas, dos recursos naturais de uma forma geral, pela legislação. Então, enfim, esse primeiro princípio
que é um dos mais importantes, se não o mais importante, da matéria ambiental. Esse princípio fala sobre desenvolver, exercer atividades econômicas, crescer, produzir, no entanto, de uma forma sustentável, sem esgotar, sem acabar, sem extinguir, né? Fazer uma manutenção daquilo tudo que nós temos. Eu coloquei no material de apoio do Classroom uma sugestão de filmes temáticos, alguns filmes temáticos, alguns mais antigos, outros mais atualizados, mas coloquei a indicação também de alguns livros, e dentre os livros eu gostaria de fazer um breve comentário com vocês, dada a importância do tema, que é um livro chamado Colapso, do Jared Diamond. Ele tem outros livros, ele fala sobre assuntos um pouco similares, mas o Colapso, ele cita exemplos e histórias. Ele fez uma pesquisa sobre povos e civilizações que se extinguiram. O professor Luiz Gustavo vai adorar esse livro, vai gostar muito, porque ele é um tema de sociologia também, né? Não deixa de ser sociologia. Ele cita, por exemplo, a civilização maia, uma civilização que existiu, que nós temos comprovação da existência dela e que, de repente, desapareceu e não existe mais. Ele cita os vikings, ele cita a Ilha de Páscoa, os habitantes, né, da Ilha de Páscoa. Então, ele cita várias civilizações que há comprovação da existência delas e, de repente, essas civilizações desapareceram. A justificativa do Jared Diamond nesse livro, no Colapso, é que essas civilizações desapareceram porque não souberam cuidar do meio ambiente, né, em que viviam, a sua época, em seu momento, mas elas esgotaram os recursos, elas saturaram, né, o modo de viver. E quando há esse esgotamento natural, esse modo de viver não condiz, né, não tem mais um equilíbrio de vivência, a própria civilização, a própria sociedade, ela entra numa esfera, não sei se o professor Luiz e a professora Claudinei vai concordar comigo, mas de violência, né? Ele usa como uma situação análoga o que aconteceu nos Estados Unidos com o furacão Katrina. Ele diz que a área é uma área desenvolvida, é uma área, né, de desenvolvimento econômico e que não tinha maiores problemas, mas a partir do momento que houve aquele furacão, né, e a destruição completa e total da cidade, ele falou que houve um estudo no comportamento social daquelas pessoas que elas ficaram extremamente violentas. Por quê? Porque faltava água limpa, não tinha água para beber, né? Faltava comida, então começou a ter, né, muito vandalismo. E então ele falou assim que isso tudo, essa modificação no ambiente em que aquelas pessoas viviam, essa alteração, seja de um desastre natural ou por outros motivos, né, aumentou a violência e fez baixar a qualidade de vida de todos eles. Ele cita exemplos, né, de sociedades que acabaram entrando em graus de canibalismo por uma questão de sobrevivência. Por quê? Porque já não tinha mais, né, um modo de vida mesmo, de própria sobrevivência. Então ele faz uma comparação sobre essas gerações passadas e um alerta para as gerações futuras, que se nós, né, desenvolvermos de uma forma voraz, né, sem os cuidados necessários à manutenção e preservação dos recursos naturais, nós corremos um grave risco, né, de acabarmos também, não talvez a extinção total da nossa civilização, mas acabarmos muitas vezes, né, como essas gerações citadas por eles e exterminando alguns povos, né? Pode ser, ele não fala especialmente dos povos indígenas, mas podemos chegar a um colapso social, sim. Né? A longo prazo podemos chegar a um colapso social, sim. Ontem um aluno nosso, né, a professora Claudinei, fez uma das perguntas e ele fez a comparação, a quantidade de peixes, né, em regiões, tinha muito peixe, não tem peixe. Isso tudo são efeitos que, a longo prazo, nós vamos começando a perceber e isso tudo vai alterar na nossa qualidade de vida. Então, esse primeiro princípio, desenvolvimento sustentável, ele tenta fazer um equilíbrio, tá, entre o modo de vida que nós temos hoje, tá, com a atividade econômica, com incentivo e estímulo à atividade econômica, tanto na agricultura, na pecuária, como também nos centros urbanos, mas também levando em consideração o 225 da Constituição Federal, que nos diz que nós temos que ter vida,
mas não basta ter vida, tem que viver com qualidade, tá? Tem que ter saneamento, tem que ter infraestrutura, temos que ter temos que comer alimentos saudáveis, temos que viver bem, tem que ter não podemos ter uma poluição atmosférica, não podemos ter, né, uma má qualidade de vida que influencie, né, na nossa sociedade atual. Lembrando que quando se fala em meio ambiente, eu estou dizendo em meio ambiente aqui para vocês, mas o meio ambiente não é classificado somente, se for pegar o conceito, né, literalmente, a definição do que vem a ser o meio ambiente não é só o meio ambiente natural, né? Quando fala em meio ambiente, as pessoas associam as árvores, a fauna, a flora, né? A vegetação. Não, o meio ambiente, ele não é somente o meio ambiente natural, ele também é o natural, mas também ele é o meio ambiente urbano ou construído. O meio ambiente também está nas cidades, né? Hoje, quando se faz um loteamento, existe um planejamento obrigatório dentro do plano diretor dos municípios, uma porcentagem de área verde, de vegetação, né? Justamente amparado nesse princípio do desenvolvimento sustentável. Vamos crescer, vamos construir as casas, vamos fazer as edificações, mas nós temos que ter uma área verde, uma área, né, de qualidade de vida, né? Então, o meio ambiente, ele entra na esfera natural, ele entra na área urbana, ele entra nas atividades culturais, no meio ambiente do trabalho, quando se proíbe ou quando se limitam algumas atividades dentro da mineração, né? Principalmente dentro da mineração, isso é muito frequente, dos empregados, isso tudo está relacionado à questão de meio ambiente. Então, meio ambiente envolve isso tudo, o lugar onde se trabalha, o ruído, né, as condições, a temperatura que estão expostas, né, esse trabalhador, a questão cultural, a questão de urbanização, transportes coletivos hoje, né, é um grande problema das grandes cidades, né, a quantidade de carro e a falta de transporte público coletivo, né, que tenha, na verdade, um tratamento de qualidade para o cidadão, né? Para quem usa aquele serviço, para o consumidor daquele serviço, que seja algo razoável dentro da nossa legislação brasileira. Então, esse é o primeiro princípio que eu gostaria de falar com vocês. Novos hábitos, novas tecnologias, né, novos conceitos que estão sendo incorporados, né, na indústria e no comércio, justamente para modificar esse nosso pensamento, né? Coisas que fazíamos há muito tempo, hoje nós já não estamos fazendo mais. O segundo princípio, tá? Não são muitos princípios, né? Então, o segundo princípio que eu gostaria de destacar com vocês é o chamado princípio do poluidor-pagador. Aí entra a responsabilidade civil, professor Luiz, porque quem polui tem que pagar mais. O meio ambiente ele é de uso comum de todos, de todas as pessoas. Então, a ideia desse princípio é uma ideia poluidor-pagador, mas é uma ideia de responsabilidade civil. O direito ambiental, ele abrange a responsabilidade administrativa, a responsabilidade penal e a responsabilidade civil, as três formas de responsabilidade sem ser um bis in idem, né? São três responsabilidades em esferas independentes, mas essa responsabilidade, não é? Ela deve ser concentrada e deve ser verificada para aquela ou para aquela pessoa física, ou para aquela pessoa jurídica, ou para aquele cidadão que polui mais. Né? Um dano causado por uma empresa, esse dano não é um dano somente econômico, material, né? Aquela cidade ou aquelas pessoas que moram ali. Muitas vezes esse dano, né, ele infiltra, ele atravessa fronteiras e não tem como mensurar um prejuízo, né, de uma atividade econômica que pode ocasionar, né, para toda uma população. Exemplos para quem procura esse assunto, né, exemplo muito comum e muito falado, e que todo mundo acabou ouvindo ou sabe dessa história. Eu indiquei lá no material do Classroom também, tem um documentário da HBO agora, né, que é Chernobyl, o que aconteceu lá em Chernobyl, não é?
matou em 1986, inutilizou ao redor, né, um raio de 300 quilômetros. Então não tinha plantação, as cidades foram desabitadas. Até hoje, a população sofre efeitos daquele desastre ambiental, né, quando o reator explodiu e aquela poluição atmosférica acabou contaminando e matando, né, um número altíssimo de pessoas. Até hoje, as pessoas que moram naquela região, né, sofrem os danos dessa degradação ambiental. Então, qual é a responsabilidade de uma usina? Qual é a responsabilidade de uma empresa? Qual é a responsabilidade do Estado? Né? Como que fica a responsabilidade estatal? Isso tudo é matéria, conteúdo do professor, não é? A responsabilidade do Estado. Que responsabilidade é essa? Responsabilidade ambiental, ela é responsabilidade objetiva, não é, professor? Nós temos duas modalidades de responsabilidade, a subjetiva e a objetiva, só para a gente relembrar aqui para os nossos alunos de direito. Na responsabilidade objetiva, há a verificação do elemento culpa, né? Então é necessária a prova da culpa. Já na responsabilidade objetiva, onde se enquadra a responsabilidade ambiental, não se indaga a questão, né, se agiu com culpa, se tinha vontade ou não tinha vontade de matar pessoas, de danificar, né, de poluir. Não, se leva em consideração, houve o dano, né, e o nexo de causalidade entre aquele ato e o dano ocorrido. Então, nós falamos de responsabilidade objetiva, falamos de responsabilidade solidária, né? Todas as esferas podem ser responsabilizadas. É responsável a indústria, é responsável o Estado, né? Quem mais entra nessa esfera de responsabilidade jurídica? Então, esse princípio é o princípio chamado de poluidor-pagador, mas, na verdade, ele é um princípio que ele fala sobre responsabilidades, né? Qual é a responsabilidade administrativa? Qual é a responsabilidade civil? Qual é a responsabilidade penal? É um crime, não é um crime? Né? Existem gradações que são crimes, outras não são crimes. Então, esse princípio ele fala justamente sobre isso. Ele, na verdade, ele é um mutatio mutandis, né, do Código Civil nosso, quando ele fala, né, que quem causa, né, o causador do dano tem o dever de reparar. Então, na questão ambiental também, quem causa o dano tem o dever de reparar, mas com com alguns destaques que são muito importantes, principalmente para quem vai fazer exame de ordem e concurso público, que eles gostam de destacar bem isso. A questão ambiental ela é muito cobrada porque ela é uma situação excepcional, juridicamente falando, ela cria muitas exceções. Então, nós temos, né, a questão do risco integral no direito ambiental. Não temos como alegar excludentes, como força maior ou caso fortuito, por exemplo, um incêndio, um vento, acontece muito isso, período de queimado no interior de São Paulo, em canaviais. Coloquei fogo na minha propriedade, mas aí ventou e o fogo queimou a propriedade do vizinho. Não sou responsável porque o causador o culpado foi o vento. Não, em direito ambiental a questão culpa, ela não é levada em consideração, não, né? Houve o dano, queimou a propriedade do vizinho, se torna responsável, sim, ao dever de reparação. Não estamos falando na responsabilidade penal, no crime, né? Não necessariamente será um crime, mas que há o dever de indenizar, há o dever de indenizar. Então, esse princípio, ele é um princípio, né, que justamente fala sobre isso. Em questões ambientais, temos que ser muito cuidadosos, principalmente nessa questão, não tenho culpa, não importa se tem culpa. Causou um dano, gerou um dano qualquer. Falei para vocês do Chernobyl, mas no Brasil nós já tivemos também, né, o Césio 147, né, no estado de Goiás, que também foi um grande desastre ambiental. Nós tivemos Fukushima no Japão, né, teve um tsunami lá em 2011, não sei, o pessoal mais jovem não sei se recorda ou não, né, houve uma explosão nuclear, um vazamento de energia nuclear, e isso aí causou danos não só no Japão, né, em todo o mar territorial, em outros países, em produção de peixes, pessoas que até hoje têm doenças, são acometidas de câncer, e é uma derivação realmente desse vazamento de energia nuclear. De quem é a responsabilidade? No Brasil nós temos uma situação no estado de Paulínia, onde a BASF e a Shell fizeram uma fusão de empresas e foi verificado posteriormente uma contaminação no lençol freático do município e houve decisão judicial, já transitou em julgado, por isso que eu estou comentando com vocês, é uma situação real bem específica. Houve um trânsito em julgado onde a empresa ela foi condenada
a indenizar coletivamente a população devido a essa poluição, né, na água, na contaminação da cidade. Começaram a perceber que muitas crianças tinham leucemia e era um índice muito alto de leucemia, né, para a população daquela região, daquela cidade. Foi feita a investigação e chegou-se à conclusão que era a contaminação da água. Então, houve lá uma condenação, construção de hospitais, né, oncológicos, de UTIs neonatais, mas olha, situações que muitas vezes nós não imaginamos que esteja acontecendo e estamos bebendo água ali, né, abrindo a torneira em casa e bebendo água todo dia, e a água pode estar contaminada, né, ou não estar envenenada, não sabemos disso, mas havendo, né, esse prejuízo a essas pessoas, né, a qualquer pessoa, a coletividade ou não, isso tudo gera indenizações. Então, de uma forma assim, estou falando bem rápido, porque eu quero falar bastante coisa para vocês, mas isso aí a gente poderia, né, professor Luiz Gustavo, fazer até um debate numa mesa redonda sobre diversas situações que geram responsabilidades, né, civis, administrativas e penais, envolvendo a questão ambiental, mas isso tudo, né, são questões que devem ser discutidas e são questões que são levantadas sobre a responsabilidade de quem polui. Um dos filmes bem antigos da minha época, sugeridos, um da Julia Roberts, que ela fala, não, às vezes eu falo de alguns filmes em sala de aula com meus alunos, eles falam, mas de onde que está tirando isso daí, né? Naquela época eu não tinha, eu alugava em videolocadora, né, em CD. Fala sobre a indústria de tabagismo, né? Qual é a responsabilidade? Hoje nós temos a questão dos transgênicos, que se discutem muito, né? Causa dano à saúde, não causa dano, eu posso comer, eu não posso comer, né? Então, isso tudo são questões, tem muita legislação sobre isso, eu estou falando para vocês sobre os princípios, mas tem muita lei sobre isso, mas são questões que falam sobre responsabilidade civil. O terceiro princípio é o princípio do equilíbrio, que fala sobre os limites de poluição. Poluição atmosférica, poluição de uma forma geral. Essa questão, ela fala sobre poluição visual. Nós temos muitas cidades onde é proibida a construção de edifícios, né, de outdoors, de repente uma pintura, né, até a pintura do local é influenciado, né, mas a questão justamente para fazer um controle, né, um controle ecológico. Aqui no Brasil todo mundo já ouviu falar de Fernando de Noronha, não é? Fernando de Noronha é um local, né, pertence a Pernambuco, ali, mas é um local onde tem um controle para manter os limites de poluição, né, e de consumo, né? Controle é um controle que é feito para ter um equilíbrio. Ontem nós falamos do Pantanal, o Pantanal também tem muitas regiões onde tem um controle, né? E fora do Brasil também um controle de população, quantas pessoas podem frequentar, acessar, né? Que forma que será utilizado aquele local, se é forma de uso sustentável, se é proteção integral, mas justamente para manter o equilíbrio e os limites de poluição. Esse é o princípio do equilíbrio. E o último princípio que eu quero falar para vocês é o chamado princípio da prevenção ou precaução. Prevenção é uma coisa, precaução é outra coisa. Tá? O nome do princípio fala junto, prevenção e precaução, mas não são expressões sinônimas. Os concurseiros têm que ficar atentos a isso é uma pegadinha. Tá? Prevenção acontece quando nós já conhecemos os riscos e não queremos que ele aconteça de novo. Então, nós somos prevenidos. Tá? Nós nos prevenimos quando nós já adoecemos, já ficamos gripados e não queremos gripar novamente. É uma prevenção. Já sei dos riscos ambientais, já sei do dano ambiental, não quero que esse dano aconteça novamente. Já a precaução é diferente. A precaução, tomem nota, eu ainda não sei os riscos. Eu não sei se pode acontecer algo ruim ou não, eu não sei se vai gerar dano ou não. Então, esse princípio ele fala sobre isso. Em casos de prevenção ou precaução, né, em ações ambientais, nós temos que tomar cuidado com toda e qualquer atividade, econômica ou não, mas que possa ter um potencial, que possa vir a ser um potencial causador de degradação ambiental. Aí entramos nas questões dos transgênicos, né? Os transgênicos nós agimos com precaução. Não temos estudos afirmativos,
né, que falem pode fazer mal. E também não temos estudos afirmativos, consolidados, que digam não faz mal. Se você escutar o que a Monsanto fala, ela diz que não faz mal, que produz mais, né, que diminui praga, que aumenta o consumo, a maior produção. Se você ouvir já um ou outro lado, você já vai ouvir que dá mais alergia, superbactérias, não é? Que os produtos são agressivos, a questão das superpragas, o glifosato, que é o Roundup, né? Que dá um desequilíbrio ecológico. Então, o que nós temos no Brasil sobre legislação, que serve para ilustrar esse princípio da prevenção e da precaução, é justamente isso. Nós temos que ter informação, tá? A informação é a base de tudo. Eu, como consumidora e como cidadã, eu tenho que saber esse produto é transgênico ou não é transgênico. No Brasil, os produtos transgênicos são autorizados desde que haja publicidade e a informação. Então, se eu estou comendo meus chips, eu sei que ele é transgênico, né? Tá o T lá, transgênico. Eu estou comendo meu extrato de tomate, comprei no mercado, a latinha, o saquinho, tem o T do transgênico. Então, tem muito produto transgênico aí, mas esse não é o problema. Deve haver a informação. O que não pode é haver produtos transgênicos, soja ou algo assim, e não haver essa informação. No Brasil, no Paraná, principalmente, já teve muita briga, muita discussão, né? No governo de estado, com a própria presidência da República, sobre exporta, não exporta, né? Como que fica a circulação de produtos transgênicos no Brasil. Esse é um exemplo do princípio da prevenção e da precaução. O último exemplo que eu vou passar para vocês, aí acho que já está dando o nosso tempo, não é? O último exemplo que eu vou dar para vocês é do exemplo da talidomida. Sempre falo da talidomida em sala de aula, os alunos já estão cansados de me ouvir falar da talidomida. A talidomida era um remédio vendido na década de 50 e 60 no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Era um remédio que era receitado principalmente para as mulheres grávidas, né? As mulheres grávidas sentiam muito enjoo, ele era um calmante e era receitado para as mulheres grávidas. E foi constatado muito tempo depois, né, de uma forma bem resumida a história, que todos os bebês e as crianças nasciam com algum tipo, né, de deformidade física. Muito tempo depois descobriu que era causado pela talidomida, mas só percebeu depois, demorou muito tempo para perceber, porque os homens não tinham danos e as mulheres não grávidas não sofriam os danos. Ela foi proibida, a venda desse medicamento, e até hoje a indústria farmacêutica é responsabilizada e indeniza, né, as chamadas vítimas da talidomida. Por que eu estou dizendo isso para vocês? Não se sabia que era um medicamento que fazia mal. Não se sabia, não tinham estudos, não tinha amparo, né? Então, foram tomadas precauções? Foram, a partir do momento que descobriu, suspendeu a venda e foi proibido no mercado. Então, nós já podemos prevenir. Hoje em dia, alguma fórmula, algo que faça mal, já não é mais liberado ao consumidor. E isso serve para outros alimentos e para outros medicamentos de uma forma geral. Tudo aquilo que nós sabemos que faz mal não está mais, né, liberado ao consumo. Não podemos mais colocar no consumo. Por quê? Porque é uma questão de qualidade de vida. Então, esse princípio ele fala sobre isso. Coisas que nós já sabemos que pode vir a causar degradação. É o que aconteceu, que a gente encerra hoje, Mariana e Brumadinho. Já tinha acontecido em Mariana, né? Já haviam morrido pessoas, muitas pessoas já haviam morrido. Não justificava, né, não ter uma auditoria ambiental nessas empresas, né, ou uma fiscalização nesses licenciamentos e nessas condições de trabalho de todas essas outras empresas e barragens e tantas outras, né, não só em Minas Gerais, Espírito Santo, mas no Brasil inteiro, devido ao que aconteceu em Mariana, né? Então, já sabia que aquilo poderia acontecer. E veio e aconteceu novamente, e muito mais pessoas, foi muito pior, né? Muito mais pessoas morreram devido a essa grande degradação ambiental que aconteceu em Brumadinho. Isso não se justifica, né? Foi uma falha mesmo, uma grande falha ambiental de degradação, foi uma irregularidade muito grande, né? Mas o exemplo que eu quero dar para vocês é que já havia acontecido algo muito parecido, muito similar no Brasil, e as medidas, né, preventivas adequadas não foram tomadas e acabou acontecendo novamente. O recado que fica é: vamos fazer auditorias ambientais, não vamos fazer, vamos verificar a situação dessas outras, né, empresas, tanto de minério como de outras atividades econômicas, para que isso não venha a acontecer novamente.
Então, hoje eu encerro por aqui. Falamos de um pouco dos princípios, né? Temos, né, outros assuntos para falar, mas para não extrapolar demais o tempo da aula de hoje, eu paro por aqui e agora eu vou ficar aí à disposição de vocês, né? Se alguém tiver alguma dúvida, algum complemento, né?